E aí, pessoal, estamos de volta aí dando continuidade ao nosso conteúdo licitação. E na aula de hoje a gente vai trabalhar a etapa da classificação. E antes de continuar esse vídeo, quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, acabou de chegar nesse vídeo, faz sua inscrição. Para quê? Para te não perder nenhuma aula e para te ter ali muitas chances de gabaritar direito administrativo na tua prova. Tranquilo? De boa? Voltando à aula, etapa da classificação. O que vinha a ser? Primeiramente, relembre que a gente já trabalhou o que é o edital, a gente já trabalhou a fase da habilitação e agora a gente vai falar da classificação. O que vinha a ser a classificação? Suponha lá que você assistiu a aula passada e o licitante foi habilitado e chegou na etapa da classificação. O que vai acontecer aqui? Aqui haverá a abertura dos envelopes e o julgamento das propostas. Então, primeiramente, coloca no teu caderno o seguinte. Aqui na fase de classificação, haverá a abertura dos envelopes e o julgamento das propostas. Então haverá a abertura dos envelopes e o julgamento das propostas. Então, o licitante se habilitou, apresentou a documentação e agora aqui chegou a fase de eu verificar as propostas desse licitante. Então, aqui na fase de classificação, abre-se o envelope, eu retiro as propostas e agora eu vou julgar. E quando fala em julgar, se você vai julgar alguém ou alguma coisa, saiba que você precisa de critérios. Você não julga ninguém sem critérios. Você estipula o seu próprio critério. Aqui na licitação, quando eu for julgar as propostas, eu preciso ter critérios. Agora, em que momento esses critérios vão aparecer? Lembra que eu falei lá na aula, que eu falei do edital, que dentro do edital haverá os critérios de julgamento para a proposta. Então, esses critérios têm que estar previstos lá no edital. Chega aqui, a comissão vai apenas olhar para os critérios, olhar para as propostas e fazer o julgamento. Então, o primeiro ponto, classificação, é a abertura dos envelopes e o julgamento das propostas. E agora, eu vou julgar baseado em critérios. Então, coloca no teu caderno aqui que a classificação, o julgamento tem base, o julgamento do que? Das propostas. O corno passando aí, ó. Tem base em critérios. Esses critérios são critérios objetivos. Como assim, professor? Critérios objetivos. E grava bem, que a banca vai falar o que para você? Troca besta, vai falar que os critérios são subjetivos. Aí vai estar errado. Então aqui o julgamento das propostas utiliza critérios objetivos. Como assim critérios objetivos? Vamos supor que a administração pública precise de carros. Então vou colocar bem aqui que o objeto da licitação, por exemplo, aqui é um carro. Então o objeto da licitação é um carro. Só que lá no edital foi estipulado critérios objetivos. Quais os critérios que eu preciso ter no meu carro? Aí foi colocado, por exemplo, 1.6, motor desse carro. E esse carro precisa ter ar-condicionado. Além disso, o carro precisa ter direção hidráulica. Ou seja, aqui no edital, o meu objeto da licitação é aquisição de veículos. Está aqui
os critérios objetivos. Beleza, foi publicado o edital, compareceu os licitantes. Ou seja, aqui apareceu, por exemplo, a empresa e ofereceu um Corsa. Esse Corsa aqui da empresa XXX, esse Corsa ele tem a central, ele tem aqui o motor 1.6, tem ar condicionado e tem a direção hidráulica. Então, o objeto da licitação, pega bem, o carro, uma empresa X apresentou um Corsa que tem os critérios objetivos. A empresa Z apresentou aqui, por exemplo, um Gol. E esse Gol aqui possui as seguintes características: motor 1.6, ar condicionado e direção hidráulica. Beleza. Então, o objeto da licitação, carros, está lá no edital lá que é o objeto da aquisição de veículos. Critérios e objetivos foram estipulados no edital. Chegou aqui na fase de classificação, o julgamento das propostas será com base nesses critérios. Aí a empresa XXX apresentou um Corsa e apresentou as características. 1.6, ar-condicionado, direção hidráulica. E vamos supor que o carro aqui, esse carro Corsa, seja, por exemplo, R$30 mil. E a empresa ZZZ também apresentou um veículo com os critérios objetivos. E esse veículo aqui, vamos supor que ele seja R$25 mil. Então, o objeto, os critérios objetivos, as empresas aqui atenderam aos critérios objetivos. E agora eu preciso julgar as propostas. Eu estou utilizando critérios objetivos. Como é que eu vou fazer agora para escolher uma das empresas? Já que ambas as empresas apresentaram aqui os critérios objetivos dos seus produtos. Essas empresas passarão agora a ser julgado os seus valores. Essas empresas aqui apresentaram os critérios objetivos. Vamos supor que tivesse outras empresas e elas não tivessem apresentado, por exemplo, um carro com ar-condicionado. Essa empresa, ela estaria ali apta a ser verificada a sua proposta? Não. Então, na fase de classificação, eu julgo as propostas utilizando critérios objetivos. E eu tenho que escolher o vencedor com base em tipos de licitação. Então, tu vai colocar que na classificação eu julgo as propostas utilizando critérios objetivos e os tipos de licitação. Então, vou colocar bem aqui para você que aqui na fase da classificação são utilizados os tipos de licitação. Tipos de licitação. Aí tu vai lembrar, o que é tipo de licitação? É um critério em que eu vou escolher o vencedor da licitação. Que tipos são esses? Pode ser o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Então, aqui na fase de classificação, eu vou utilizar os tipos de licitação.
E os tipos de licitação que a lei prevê são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, o que mais? Maior lance ou oferta. Então veja, houve a publicação do edital, foram estipulados os critérios objetivos. Lá no edital também tem o objeto da licitação. Os licitantes foram habilitados e chegaram aqui na fase de classificação. As propostas deles serão jogadas com base em critérios objetivos. Eis aqui os critérios objetivos. Todos apresentaram propostas e atenderam aos critérios objetivos. Agora, como eu vou escolher o vencedor? Utilizando um tipo de licitação. E vou no exemplo aqui. Qual é o tipo de licitação que eu vou usar aqui para a gente ficar ali com um exemplo muito claro e você conseguir absorver as informações? Vou falar que no nosso edital a licitação utilizou o tipo, isso aqui é tipo, tu lembra que tipo de licitação é diferente de modalidade. Tipo de licitação não é modalidade. O tipo menor preço. Então, duas empresas apresentaram os veículos com os requisitos, cumpriu os requisitos objetivos, critérios objetivos do edital. E agora eu preciso escolher usando um tipo de licitação. E o tipo de licitação que eu escolhi foi o menor preço, em que a administração pública comprará ou celebrará um contrato com a empresa que oferecer o produto com menor preço. Olhando para as duas situações, quem aqui ganharia a licitação utilizando o tipo menor preço? Aqui, ó. A empresa aqui apresentou a proposta de R$25.000. Então, na classificação, há o julgamento com base em critérios objetivos e é utilizado os tipos de licitação. Então, no nosso caso, a empresa Z, ela venceu a licitação. Ela está em primeiro lugar. E em segundo lugar, quem ficou? A empresa X, que o carro dela no valor de 30 mil. E o terceiro, se tivesse uma nova empresa, poderia ficar em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, assim sucessivamente. Ou seja, aqui na classificação é colocada uma lista em ordem decrescente. Primeiro, o menor valor, depois, os outros valores, logo abaixo, que são maior que o primeiro. Tranquilo, de boa. E agora, se empatasse, vamos supor que aqui, ao invés de ser 30 mil, fosse 25 mil. Fosse 25 mil e empatasse aqui, o que ia acontecer? Gente, a lei traz critérios em caso de desempate. Então, usou o tipo menor preço. Ah, professor, e os outros tipos, você vai falar? Melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Não vou explorar um a um, mas vou trazer um ponto de prova. O tipo técnica e preço é utilizado quando? Quando for serviços, quando for objeto da licitação for de natureza predominantemente intelectual. E para os serviços de informática. Grava bem. Tipo técnica e preço, serviço de natureza, objeto de natureza predominantemente intelectual e equipamentos e serviços de informática. Tranquilo? É utilizado a técnica e preço. Maior lance e oferta, vence aquele que quer trazer o maior lance, utilizado muito na modalidade leilão. Melhor técnica, vence aquele que tiver a melhor técnica. As empresas trarão ali propostas relacionadas ali a uma técnica e atribuirão uma nota. Isso vai estar especificado no edital, a forma que será feita ali quando é utilizado melhor técnica, técnica e preço. Mas para hoje eu quero que tu saiba o seguinte, que isso é tipo de licitação, que não é modalidade, que esse tipo é utilizado para eu julgar as propostas. Voltando aqui, vamos supor que ocorreu um
empate entre as empresas. E eu falei que a lei traz critérios para o desempate. Quais são esses critérios? Aí tu vai colocar bem aqui. Se houver empate, se houver empate, se houver empate, eu utilizarei essa ordem aqui. Bens, vou colocar aqui, primeiro, bens produzidos no país. Então, houve empate entre as empresas, aí a comissão vai verificar. Esse bem foi produzido num país? Se ele foi produzido no país, aquela empresa ela tem o quê? Ela tem ali a licitação agora, o objeto da licitação para ela, e ela será a vencedora. Por quê? Bens produzidos no país é um critério de desempate. O que mais? Bens produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Então, o bem ele é produzido ou o serviço é prestado por empresas brasileiras. Professor, qual a diferença do 1 e pro 2? Bens produzidos no país. Não está falando aqui se a empresa é nacional ou não. Pode ser qualquer tipo de empresa, nacional ou não. Item 2, bens produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Aí está especificando que são as empresas brasileiras. Terceiro critério, qual o critério? Bens produzidos, vou colocar aqui, bens produzidos por empresas que invistam em tecnologia. Vou lembrar aqui, ciência e tecnologia. Então, uma empresa que invista no Brasil nessa categoria, ciência e tecnologia. Próximo. Bens produzidos ou serviços prestados por empresas que comprovem o que? Possuir reserva de cargos. Reserva de cargos para os habilitados na Previdência Social. Gente, esses critérios aqui, vou apagar bem aqui para não ficar um mingau. Esses critérios de desempate aqui, eles são sucessivos, ou seja, houve um empate entre as empresas, o primeiro critério vai ser utilizado, os bens produzidos no país. Se ali eu já desempatei a licitação, massa, eu não precisarei utilizar os outros critérios. Então, o segundo critério só vai ser utilizado se o primeiro critério não der certo. O terceiro critério só vai ser utilizado se o segundo não der certo. Então, coloque aí no teu caderno aqui, ó, faz a anotação que esses critérios de desempate são
sucessivos. Professor, foi utilizado todos os critérios e mesmo assim persistiu o empate. O que acontece? Haverá um sorteio. Então, caso persista o empate, haverá um sorteio. Ou seja, vamos pegar as empresas e vamos fazer um sorteio com elas e vai sair a vencedora. Professor, nos casos das microempresas, eu ouvi falar que elas possuem ali preferência quando houver empate. Realmente, gente, há algumas regrinhas para ela, mas não vamos explorar. Mas saiba que há ali a possibilidade de, caso haja empate na licitação, microempresas, empresas de pequeno porte, elas podem reduzir o valor de sua proposta e vão, consequentemente, ganhar a licitação. Mas prefiro trabalhar esse ponto em questões. Então veja que se houver empate é utilizado esses critérios aqui, o último sorteio. Tranquilo, de boa. Então, na classificação eu utilizo critérios objetivos. Está aqui os critérios objetivos, as empresas vêm e trazem as propostas. Se atender os critérios objetivos, eu vou escolher qual é a proposta mais vantajosa para a administração. E para eu escolher, eu preciso de um tipo de licitação, que pode ser menor preço, melhor técnica, técnica em preço, maior lance ou oferta. Se eu escolher menor preço, vence quem tiver o menor preço. E se houver empate entre as empresas, eis aqui os critérios objetivos. Tranquilo? E lembrar que esses critérios aqui são sucessivos e não alternados, ou seja, eu só utilizo um, se não der certo, eu utilizo o outro, se não der certo, eu utilizo o outro, ou seja, eu preciso que o critério não tenha dado certo, não tenha desempatado, para poder usar o que está abaixo, tranquilo? Então é essa sequência aqui, ó. Bens produzidos no país, bens produzidos ou prestados por empresas brasileiras, bens produzidos ou prestados por empresas que investem em ciência e tecnologia, bens produzidos ou prestados por empresas que comprovem reservas de cargos. Tranquilo? De boa? Se não der certo, sorteio. Beleza, professor. Então, vamos supor que alguém venceu a licitação. Tranquilo? Vencer a licitação, vou colocar aqui para você. Copia. Dá pausa no vídeo, copia tudo isso, beleza? Copiou. Agora aqui você vai colocar o seguinte: estamos aqui praticamente chegando perto de um ponto muito importante que eu vou falar agora para vocês. Muito importante. O que é importante aqui? Vou recolocar aqui classificação. Classificação. Vou colocar aqui classificação. Aqui vamos supor que já houve a classificação. Houve empresas ali que apresentaram suas propostas e há um ganhador. Então tu vai colocar o seguinte: depois da classificação, o que acontece? O licitante, o processo licitatório é encaminhado à autoridade competente. Então, bem aqui na classificação, tu vai colocar que após a classificação, o processo é encaminhado a quem é encaminhado a chamada autoridade competente. Autoridade competente do órgão. Beleza? Então, chegamos aqui na autoridade competente. Um ponto bastante em prova. Chegou o processo licitatório lá. O que ela vai fazer? Ela tem 3 opções. Qual? Primeiro, vou colocar aqui que a minha autoridade competente ela pode aprovar o processo licitatório. Ou seja, tá tudo ok, vai aprovar. Ou ela pode anular
o processo licitatório, mesmo assim, anulando o processo licitatório, saiba que há uma possibilidade de defesa. Para quem? Para os licitantes. A autoridade competente pode também o quê? Revogar o processo licitatório. Então aqui pode aprovar, anular ou revogar. Então ela tem 3 opções na mão dela. O que ela vai fazer? Se ela decidir revogar, tem que justificar por quais motivos? Ali, gente, é o interesse público superveniente. Ou seja, aconteceu algo depois do processo licitatório, durante o processo licitatório ali, que fez com que a autoridade competente revogasse a licitação. Então, tu vai colocar aqui, a autoridade competente pode revogar por quais motivos? Interesse público superveniente. Então, coloque bem aí que pode haver a revogação da licitação. Interesse público. Revogação nos casos de interesse público superveniente. Beleza, tá tudo ok com a licitação. E a autoridade competente vai prosseguir com a licitação. Então ela vai avaliar, não quer mais revogar. Agora ela verificou que no processo licitatório, por exemplo, houve um vício ali na hora do julgamento das propostas. Houve ali, por exemplo, ali frustração da competitividade. Há um vício no processo licitatório. Se houver um vício no processo licitatório, é sinal que há uma ilegalidade. Se há uma ilegalidade, então a autoridade competente ela pode anular o processo licitatório. Então tu vai colocar aqui que a autoridade competente ela pode também anular por quais motivos? Por razões de ilegalidade. Beleza. Não anulou, não revogou. A autoridade competente ela pode aprovar o processo licitatório. Ela vai falar o seguinte, olha, olhei o processo, tá tudo ok. Esse ok dela é dado por meio de um ato administrativo chamado de homologação. Então, se a autoridade decidir aprovar o processo licitatório, então ela vai homologar. Homologar o processo licitatório. Quer dizer que esse processo ele não tem vícios. Quer dizer que esse processo está em conformidade com a lei está em conformidade com as leis e os princípios. Então, essa autoridade, se aprovar, vai homologar. Se homologar, é sinal que está ok. Se está ok, ela vai fazer agora o quê? Adjudicar. Então, após a homologação, a autoridade competente vai adjudicar o objeto ao vencedor. Então haverá aqui a fase da adjudicação. Então a autoridade competente homologou o processo licitatório, agora ela vai adjudicar, ou seja, vai atribuir o objeto da licitação ao vencedor. No nosso caso aqui, o carro, aquisição de veículos, a empresa que apresentou o menor preço. Então, é pegar a aquisição de veículos, o objeto, e entregar aqui ao vencedor. Tranquilo, de boa. Então, veja, a gente trabalhou todo o procedimento do processo licitatório na modalidade concorrência. E agora a gente vai dar uma pausa. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários. E na próxima aula a gente vai trabalhar o quê? As outras modalidades. Só que a gente não vai trabalhar mais o procedimento. Vai trabalhar só os conceitos das modalidades, alguns prazos que caem em prova você precisa saber.
tranquilo, de boa. Gostou do vídeo? Deixa teu like, compartilha com teus amigos, que é para esse projeto continuar. Ele só vai continuar se você compartilhar. Beleza? Até a próxima.